unido para a defesa da dissertação de mestrado do Michel Koller. Pronunciei certo, Michel? Pronunciou, Daniel. Certíssimo. Ok. Para essa defesa, a gente vai contar com os membros da banca, que é o professor Alceu Badim, que é professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus Curitiba, e também com a presença do professor Teres Lazarin, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Ambos têm como sua área de especialidades a correção do fator de potência. Bom, Michel, você, só esclarecendo para quem está presente, que a defesa vai seguir a seguinte ordem, né? Então, o Michel vai fazer a sua apresentação de torno de 40 a 50 minutos. Após, vai ser feita a arguição da banca, com espaço para perguntas também da pessoa da plateia que está presente. E, posterior, vai ser feita a arguição pelos membros da banca. Ok? Eu acho que falei tudo. Então, Michel, desejo boa sorte e pode iniciar a sua apresentação. Obrigado, Daniel. Primeiramente, obrigado ao meu orientador, né, o professor Daniel. Obrigado aos membros da banca. Eu vou começar aqui com a apresentação. Bem, o nosso projeto em si, né, é um retificador boost monofásico, PWM de 5 níveis, com um fator de correção de potência, né. A organização do trabalho e da apresentação em si, vou falar uma breve introdução sobre aplicação e revisão bibliográfica, porque tem bastante conteúdo nos outros temas a seguir. Falar sobre o conversor proposto, os modos de operação do conversor proposto, os esforços de corrente teórico, né, que a gente chegou, estratégia de controle que foi levantada e implementada, a comparação entre os modelos teóricos e simulados, né, para ver se a gente chegava à congruência daquilo que a gente esperava, né. Depois eu entro mais em detalhes nisso, né, o conversor implementado, né, a parte experimental em si, aí os resultados simulados e os resultados experimentais para fazer um contraste, e depois a conclusão. Falando sobre a aplicação em si, né, é um conversor, é um retificador, né, então ele tem diversas aplicações, principalmente em UPS, né, Uninterruptible Power System, né, que tem sua principal aplicação em sistemas que exigem alta confiabilidade e não pode parar, né, como telecomunicação, mas ele também pode ser utilizado para conversão de energia, para veículos elétricos, né, para carregar a bateria ou para conversão em si, sejam carros ou sejam metrô ou ônibus elétrico, mas também na conversão de energia de unidades eólicas e também em aeroespacial, né, no caso. Falando sobre a revisão bibliográfica em si, né, os conversores multiníveis são divididos com relação à quantidade de níveis que eles apresentam. Então, temos os conversores de 3 e 5 níveis, mas podemos ter de mais níveis, né. Aqui na apresentação eu só colocar uma breve introdução sobre os 3 e 5 níveis, o 5 nível principalmente porque é o objeto do nosso projeto, né. Então, o que a gente tem, falando como na definição, né, a tensão na entrada do conversor, entre o indutor e a entrada da rede, né. Então, a gente tem, pela classificação, 3 níveis para o 3 níveis, 0, a tensão de saída, seja ela qual for definida para a aplicação, né, a metade da tensão de saída e menos a tensão de saída, né. Então, a gente tem 3 patamares. A gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe, né, mas aqui tem um exemplo que a gente vai entrar um pouquinho em detalhe, uma breve introdução, como eu falei, que é muito conteúdo. E aí a gente tem os de 5 níveis, né? Os 5 níveis, então, eles se definem por 0, mais 1/4 da tensão de saída, mais metade da tensão de saída, isso foi a tensão da entrada do conversor, né? Aqui a tensão da rede, só para referência, e aí a gente tem mais 2 patamares de tensão
negativos, né? Menos um quarto da tensão de saída e menos metade da tensão de saída. Aqui um exemplo de conversor de 5 níveis. Então, falando dos conversores de 3 níveis, então, de volta aqui, a forma de tensão na entrada do conversor, a tensão da rede, né, e as formas de tensão aqui de VAM. Aqui, o que é importante salientar, né, aqui, para cada exemplo, então, a gente tem diferentes topologias já estudadas, né, para o conversor de 3 níveis, e uma nomenclatura de acordo com a característica, mas é diferente quantidade de interruptores, diodos, né, dispositivos semicondutores e capacitores, né. Então, de acordo com a quantidade, principalmente de interruptores, maior a complexidade para a modulação. E de acordo com a quantidade de outros componentes passivos, maior o tamanho, né? Então, isso muitas vezes vai definir qual a aplicação, além de outros fatores, como eficiência e tensão de saída, né? Então, aqui, por exemplo, temos um exemplo de um ponto central grampeado, né? Um Viena, um conversor Viena. Aqui, por exemplo, é possível ver que ele só tem um interruptor, então uma complexidade de modulação menor, digamos, menos complexo para modular, mas uma grande quantidade de semicondutores, né? 6 semicondutores. Como eu falei, é só uma introdução para esclarecimento das pessoas, de todos que estão participando dessa apresentação, né? Aqui falando dos 5 níveis em si, né? Então, o que a gente tem é a tensão da rede e a tensão na entrada do conversor com 5 patamares, né? 0, mais um quarto da tensão de saída, mais metade da tensão de saída, menos um quarto da tensão de saída e menos metade da tensão de saída. Aqui, no exemplo em si, a gente tem um fly capacitor, aqui, né, um capacitor flutuante, né, onde a gente pode ver que ele tem uma grande quantidade de interruptores, né, então uma modulação bastante complexa e bastante capacitores, né, então, nesse caso, é preciso fazer um bom balanceamento dos capacitores e, além de uma pré-carga, assim, isso é visto pelos autores, né, que fizeram a pesquisa, esse conteúdo todo está foi objeto da pesquisa, está dentro do trabalho, né. Então, essa é o que difere principalmente, né. Como eu falei, isso aqui é uma breve introdução, não é tanto o objeto, apesar que os conversores 5 níveis, né, são objeto da nossa pesquisa. Falando do conversor proposto em si, né, e o que ele difere, né, ele é um 5 níveis, mas basicamente são só 3 chaves para fazer a conversão, né, então quando a gente vê ali os modelos já amplamente estudados, né, que tem bastante referência bibliográfica, você tem o que tem menor aqui, a quantidade de interruptores, né, de chaves, e isso é um fator importante, porque quanto menor um pouco menos complexa a modulação que pode ser feita, é o que tem 4 chaves aqui. Desculpe, é o double boost, que tem 4 chaves no caso, né? Aqui o que eu estava apontando tem 6, né? Mas o double boost tem 4 chaves, então a gente conseguiu uma modulação nesse conversor proposto, que é baseado nessa topologia capacitor flutuante, né, porque a gente tem é como se ele fossem 2 capacitores flutuantes, né, o fly capacitor, ligados por 2 diodos, no caso, D3 e D4, e pela chave S2, né. Então, o que a gente tem aqui são 3 interruptores para fazer a modulação, e 8 diodos, né? Então, a gente tem uma quantidade grande de diodos, mas pouca quantidade de capacitores. Essa é uma das principais vantagens que a gente viu na aplicação desse projeto em si, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que seja relevante ao conteúdo. Tá, a gente vai entrar em mais detalhes sobre todas as etapas dele agora.
Falando sobre as etapas de operação, né? Então, são possíveis 4 etapas de operação. A primeira etapa, onde a chave S1 e S2 estão fechadas, a segunda etapa, aqui apontada, onde somente a chave S2 está conduzindo, a terceira etapa, onde somente a chave S1 está conduzindo, e a quarta etapa, onde nenhuma das duas chaves estão conduzindo. Na primeira etapa em si, a gente tem as duas chaves fechadas, né? Então, aqui a gente chama ela de estado, né? Esse estado de operação onde as duas chaves estão fechadas. Lembrando que essa análise aqui é só para o semiciclo positivo. A gente tem o indutor carregando, né? Armazenando energia. E na segunda etapa de operação, a gente tem a chave S1 aberta e a chave S2 fechada. Nessa etapa de operação, a gente tem, caso a tensão no semiciclo aqui seja menor do que um quarto da tensão de saída, a gente tem o capacitor carregando, e se for a situação oposta, a gente tem um capacitor descarregando. Tá? E nessa etapa, essa etapa de operação é uma das etapas que a gente consegue fazer o balanceamento de tensão dos capacitores, assim como na etapa 3 aqui, que são a etapa 2 e a etapa 3, é importante salientar, que são as etapas que a gente consegue fazer o balanceamento de tensão dos capacitores. Então, na etapa 3 aqui, a gente tem a chave S1 conduzindo, a chave S2 em aberto, e aí a gente tem a passagem, o capacitor S1 transferindo energia para o barramento de saída, né, para o capacitor de saída aqui. E na chave S4, a gente tem as duas chaves em aberto. Só a ilustração aqui na direita, que é a modulação, como ela é feita, né? Então, se a gente olhar, a gente tem os 3 interruptores, né? O superior, quando é positiva a rede, a gente tem somente o S1 e S2 atuando, né? Então, aqui a gente tem S1 e S2 atuando, e a gente tem 3 comparadores, né? Então, no caso do ciclo positivo, esse ponto aqui é só importante mostrar a operação, como funciona. A gente tem 2 formas de ondas triangulares modulantes, né, V1 e V2, que aqui estão ilustradas, e elas estão defasadas de 180 graus, né. A chave intermediária, que sempre vai estar operando, seja ciclo positivo ou negativo, né, ela está defasada de 180 graus em relação à chave S1 e S3, né. Então, a chave S1 vai estar operando quando o ciclo for positivo e S3 quando o ciclo for negativo. No próximo slide, quando eu vou falar sobre a etapa de operação do semiciclo negativo, eu vou falar sobre a chave S3, né. Então, aqui, como é só semiciclo positivo, a gente tem as formas de ondas defasadas de 180 graus, sendo comparado com um sinal modulante EIM aqui é só uma representação dos efeitos, né, no caso. Então, para cada etapa de operação, ou cada estado de operação aqui, né, declarados cada um pelo seu número de referência, né, então aqui a gente tem o estado 1, que ali já foi falado, que é quando a chave S1 e S2 estão acionadas, né, e aqui a gente tem um resultado dessa comparação. A gente tem a tensão VAN igual a 0, né? Já na etapa 2, que aqui está ilustrada, a gente tem a chave S1 em aberto, a chave S2 operando. Em VAN, a gente vai ter a tensão de saída, um quarto da tensão de saída. Aí repete a operação 1, daí entra a operação 3, aqui é o estado 3, né, onde a gente tem a S1 operando e S2 em aberto. Aí a gente tem a VAN igual a um quarto da tensão de saída. E aí, quando a gente tem o estado 4, a gente consegue um patamar de VAN da tensão de saída dividido por 2, que o estado 4 é quando as duas chaves estão em abertas, tá? E isso vai se repetir para o estado 2 e estado 3, consequentemente. Então, aqui, só para clarificar aqui.
Já no semiciclo negativo, né, funciona seguindo a mesma lógica, né, são 4 estados possíveis, né, as duas chaves operando, a chave S2 operando, S3 em aberto, as duas chaves, desculpa, a chave S3 operando e a chave S2 em aberto, e as duas chaves em aberto, né. Então, aqui, de volta ao acionamento das chaves, ele é realizado através da comparação dos sinais triangulares com o sinal modulante, né, que vai ser resultado da estratégia de modulação para o circuito. E aí a gente tem a representação dos estados aqui sendo refletido na entrada do conversor. Tá, ok? Como já foi explicado. Falando efetivamente sobre os esforços de corrente, foi feita toda a análise, né, de esforços e levantamento dos esforços para cada componente, né? Então a gente tem as correntes sobre as chaves S1, S3 e os diodos D3 e D4, que são iguais, e a corrente também da chave S2, que é diferente dessas correntes, foi equacionado, e também as correntes sobre os diodos retificadores D1, D2, e sobre os remanescentes diodos, que são iguais. Para todas foi feito um parâmetro normalizado para que a gente chegasse aos esforços de correntes e qual seria o comportamento dentro do índice de modulação que a gente implementaria para o circuito proposto de acordo com a tensão de saída e tensão de entrada. Então, o que a gente tem aqui é o resultado da equação normalizada, né? Isso está dentro, todo como foi chegado ao cálculo está dentro do trabalho, e aqui a resultante dos esforços, né? Qual seria o comportamento. Como o nosso índice de modulação, mais por frente a gente vai chegar nesse mérito, está em torno de 0,9, então aqui, nessa faixa de operação é onde a gente tem os menores esforços de correntes em relação à corrente de entrada, né? Então aqui menor do que 0,4, né? Mas nessa faixa, né? Todos abaixo de 0,4 em relação à corrente de entrada. Para os esforços de corrente eficaz, a gente tem mais equacionamentos, porque aí entra as correntes dos capacitores, né, mas a lógica é a mesma, né, todas estão normalizadas em relação à corrente de entrada, e o desenvolvimento de todas as equações estão bem descritas no trabalho. Para a faixa de operação, onde a gente vai operar com índice de modulação 0,9, todas ficaram abaixo de cerca de 0,5, né. Somente a corrente dos diodos retificadores aqui representados, né, ID1 e ID2 eficaz, que vão ter maior esforços. Tá? Esse é um ponto importante salientar dentro do projeto, porque todos os componentes do projeto proposto, eles sofrem esforços iguais ou menores do que 1/4 da tensão de saída. Somente os diodos D1 e D2 que vão sofrer esforços iguais à tensão de saída sobre 2, né? Então, isso é importante para o dimensionamento ideal dos componentes. Falando da estratégia de controle, para a estratégia de controle, né, a gente usou a leitura da tensão de entrada, corrente de entrada, né, a aquisição dos dados, né, ADC, e o tratamento deles, né, o condicionamento desses dados, assim como a leitura da tensão de saída, né, sobre os capacitores, e sobre os capacitores, os barramentos de saída, né, e o condicionamento desses dados, né. Esses dados são condicionados para gerar a malha de controle, né, o feed-forward de tensão da malha de controle de corrente e da malha de controle de tensão, né, e a admitância de entrada, né, para controle de tensão do nosso projeto. Então, a gente tem o controle da corrente PFC, né, e a tensão de saída para a geração do módulo, né, que vai controlar, né.
Então, falando sobre a malha de corrente em si, né? Então, a gente tem uma tensão de referência, né, que é a nossa tensão de referência de saída, que é aquilo que a gente vai, quer que no projeto seja a saída do nosso conversor, né, subtraída da tensão do barramento de saída, né, o VC4 e VC3, né, que aqui é o barramento de saída do nosso conversor. Vai gerar um erro que vai passar por um controlador de tensão genérica, aqui representado como genérico, né, que vai gerar um sinal aqui que é a nossa admitância de entrada. Vai ser multiplicado pela tensão de entrada do conversor, né, e vai gerar um sinal que é o sinal de corrente de entrada de referência, né, ou corrente no indutor de referência, que é igual à nossa corrente de entrada, no caso. A nossa corrente de entrada é igual à corrente no indutor, é isso que eu quero dizer, né. Aqui ele está gerando o sinal que é o sinal de modulação de referência. Vai ter um sinal de correção dos capacitores de saída, né, que é do balanceamento. Eu vou entrar nesse mérito um pouquinho para frente, para falar um pouquinho em detalhe. E esse sinal gerado vai ser subtraído da nossa corrente lida, né? E isso vai gerar o E, que é o que vai ser multiplicado pelo sinal da corrente, né? Que para a gente é importante saber qual semiciclo da rede está. Vai passar por um controlador de corrente genérica e vai gerar o nosso sinal de modulação que vai fazer o acionamento das chaves. Antes, porém, a chave S1 e S3, que como eu falei anteriormente, S1 está relacionado ao semiciclo positivo da chave e ao capacitor C1, no caso, né, a tensão em VC1 aqui, vai ter um erro de controle, né, de balanceamento desse capacitor, e VS3, né, da chave 3, que é a tensão de acionamento do interruptor S3, vai ter um sinal aqui para correção do balanceamento de VC2 aqui, né, no caso do capacitor do semiciclo negativo. Falando aqui do balanceamento de tensão na saída, né, no barramento de saída aqui é o nosso sinal que vai somar junto à nossa corrente de referência. Ele, no caso, vai ser o erro entre a tensão no capacitor C3 e capacitor C4, né, multiplicado por um ganho genérico aqui, para gerar esse balanceamento no barramento de saída. Já a tensão nos capacitores C1 e C2, né, VC1 e VC2, que são esses capacitores, no caso, eles são um quarto da tensão de saída menos a tensão do capacitor, né, multiplicado por uma constante genérica. E com isso a gente tem aí o sinal de acionamento de VS1 e VS3. E o sinal VS2, né, vai ser o sinal modulante aqui, comparado com aquela triangular defasada de 180 graus, né, aqui só representando que VS1 e VS3 estão na mesma fase, né, de acionamento, dentro do período de comutação, e já VS2 ele está defasado de 180 graus. Falando dos resultados das comparações entre o modelo teórico e simulado, né, então a gente tem o parâmetro, os parâmetros que a gente utilizou para essa comparação, né, então o indutor de entrada de 300 micros, a gente aplicou um degrau, né, eu falo a gente porque é um trabalho feito a 4 mãos, né, com certeza, e com o mérito do meu professor, né, do Daniel. Então, o que a gente tem é, na saída, um degrau de 20 volts, com tempo inicial contado ali, já vou mostrar essa resultante, de 0,85 segundos, os capacitores C1 e C2 igual a 10 micro, C3 e C4 igual a 2 micro, a potência, né, da simulação entre resultado teórico e resultado simulado de 1000 watts, a frequência de chaveamento de 500 kg, né, a tensão de pico da entrada, né, 180 volts, né, mas a tensão eficaz de 127, e a frequência da rede de 60 Hz, tá? Esse aqui é só para estabelecer os parâmetros.
Aqui temos o resultado dos cálculos, né, entre teórico, esse aqui foi calculado de acordo com as equações, e esses parâmetros que ali citados, e aqui o simulado, que foi utilizado o PSIM para chegar nesses resultados, né? Então, a gente tem um desvio, né, um erro aqui, todos abaixo de 4%, o que se mostrou bastante congruente, né, a análise teórica e simulada, né. Já o comportamento da tensão com o degrau de tensão, né, no simulado aqui demonstrado, e foi utilizado o PSIM para isso, a gente tem que a tensão de saída tem um controle, né, e está bem congruente com a análise para o modelo teórico, né. A gente usou o MATCAD para essa finalidade. Já o comportamento da corrente de entrada para o mesmo degrau de tensão, né, a resposta dele é satisfatória, né, porque ele tem uma correção aqui dela, ela se torna estável a partir do momento, né, mas o mesmo integral se mostrou igual, né, o comportamento para análise teórica e análise simulada. Já falando do conversor implementado aqui, da parte experimental em si, a gente utilizou a tensão de entrada, né, de 127 volts, 60 Hz, a tensão de saída de 400 volts, e a potência de 1000 watts, né, para o projeto. A frequência de comutação de 50 kHz. Aqui são os componentes que foram especificados, né, o diodo de entrada de 300 microhenry, o capacitor de comutação, o C1 e C2 de 470 micros, os capacitores de saída de 1 milifarad, e o MOSFET utilizado foi o IPW60R de 600 volts, e os diodos utilizados, todos são IDH16G65 silício carbide de 600 volts. Tá? O protótipo construído, né, tem uma foto aqui do nosso protótipo em si, né, que foi usado para toda a parte experimental e validação de todas as análises necessárias. Aqui temos os capacitores de saída do lado esquerdo, os capacitores flutuantes aqui, a gente utilizou eles em paralelo, sensor de leitura da tensão do barramento de saída, sensor de leitura, aqui é o caminho do sensor de leitura dos capacitores C1 e C2, né? Aqui temos os drivers de S1 e S2, e do outro lado, somente uma placa de driver, mas somente o S3 acionando, né? Aqui o DSP que foi utilizado para essa finalidade, e o indutor de entrada, e temos mais o sensor de corrente e o sensor de tensão na entrada. Deixa eu esquecer algum dado. Tá, agora falando sobre os resultados simulados para contraste. Tensão, então os resultados simulados, tensão da rede e tensão de VAN, né? Então, para os resultados simulados, em azul temos aqui a tensão da rede, em verde a resposta, né, utilizando a malha de controle que a gente já citou, que foi a estratégia de controle implementada. Então, a gente vê uma boa fase entre a tensão de entrada, corrente de entrada, e um bom controle PFC, né, sobre a corrente de entrada, ela praticamente senoidal, né, com pouca ondulação, e o VAN, né, com 5 níveis, né, como foi descrito, né, ele atende o requisito de ser 5 níveis, né, com tensão V0, V0 sobre 2, 0, V0 sobre 2 e V0 sobre 4, e o correspondente para a parte negativa também. Né? Aqui ele só foi dado um offset para que a gente visse todas as formas de ondas, e aqui na saída V0 sobre 2, né? Que para a nossa aplicação é 400 volts,
mas aqui a gente foi dado só um offset foi dividido, né, para que coubesse tudo num gráfico só. E no osciloscópio depois vamos ver que mais ou menos essa representação está lá também. No osciloscópio a gente consegue fazer esse offset de uma outra forma, mas tendo com o mesmo objetivo. Aqui só colocando a tensão de entrada do conversor, né, o VAN em azul claro aqui, o sinal com os degraus, e em verde a corrente de entrada, de volta, é a mesma simulação, né, agora só que com os sinais sem offset, todos sobrepostos. E em azul escuro temos a tensão de entrada do conversor, né? Então temos uma boa fase, né, entre corrente de entrada, tensão de entrada e pouca ondulação na corrente de entrada, atendendo aquilo que já foi na parte teórica que a gente esperava, né? Falando sobre tensão de saída, né, e sobre os capacitores de saída em específico, né, então tem uma ondulação que era prevista, né, em projeto dos capacitores de saída e dos capacitores C1 e C2 aqui, tá? Mas o comportamento deles é constante, né? A gente não tem eles crescendo ou caindo em tensão, né? O que é bom, era previsto, né, na verdade. Sobre a tensão nas chaves, né, então a gente tem de volta aqui, é possível ver, né, aqui tem um offset, mas a tensão sobre a chave S1, por exemplo, aqui, que é aquela do ciclo positivo, ela é igual a 1/4 da tensão de saída, né? Isso é importante para a definição dos componentes. E elas são, a gente tem aqui a chave S1 operando no semiciclo, né, de referência da rede, e o S3 operando no semiciclo negativo, e já a S2 operando nos dois ciclos. E, por último, só para mostrar um detalhe, é a operação da chave S1 e S2, né, defasado de 180 graus, né? Então, se a gente olhar o período de comutação, elas estão defasadas de 180 graus. Falando sobre os resultados experimentais em si, aqui temos a tensão da rede, né, de volta é mais ou menos como a gente mostrou ali na parte da simulação, né, contudo aqui é só V0, né, não é e tem uma ondulação, né, como previsto lá, mas a tensão de V0 é em torno de 400, né, aqui está 400,5, e a tensão de entrada da rede, né, VG, e a gente tem IL em fase com VG, com uma pequena ondulação, né, então, mostrando o controle ativo de potência. Já a tensão VAN, com 5 patamares bem distintos, né, tendo aqui a resultante, né, o maior patamar, como sendo V0 sobre 2, no caso, tá? E é possível ver isso aqui, ó, cerca de 200 volts, né, cada quadrado representando 100 volts aqui, né, canal 2, e eles com V0 sobre 2. Tá? Falando sobre os capacitores aqui, VC3 e VC4, né, que são os capacitores de barramento de saída, né, é possível ver aquela ondulação que a gente viu na simulação, e aqui VC1 e VC2, né, eles estão com offset, né, entre um e o outro aqui, mas se você ver o valor médio deles é igual, né, então os capacitores de saída aqui em torno de 200 volts, né, ou seja, V0 sobre 2, né, de tensão, e os capacitores flutuantes, né, o C1 e C2 do circuito, com cerca de 100 volts, né, ou então seja 1/4 da tensão de saída, né, mais ou menos o mesmo comportamento também da parte simulada.
Falando sobre os interruptores aqui na parte experimental, né? Então, de volta a gente tem a chave intermediária acionando em todos os semiciclos da rede, né? A chave superior atuando somente no semiciclo positivo e a chave inferior no semiciclo negativo. Tá? Deixa eu ver se temos algum detalhe. Aqui já falando sobre, de volta também para falar sobre esse critério de a gente ter VS1 e VS2 com defasamento de 180 graus, né? A chave, tanto S3 quanto S1 e S3 em fase, né? E S2 defasado de 180 graus. Então, aqui é possível observar, né, que no período de comutação, elas estão defasadas de 180 graus. E falando sobre a análise do espectro harmônico, então aqui a gente tem a comparação com a norma internacional IEC 6100032, né, em rosa aqui, e em roxo aqui a gente tem o comportamento do indutor, né, então você vê todo o comportamento harmônico, né, menor do que os índices de referência da norma, então atendendo às normas, né, em relação à transformada harmônica. Falando agora sobre a conclusão do projeto em si, né, então, as validações entre a análise matemática e teórica do modelamento, da simulação, do protótipo experimental, se mostraram muito congruentes, né, isso é visto ali pela análise da parte calculada, né, e das análises de simulação, e das análises matemáticas usando o MATCAD, e do protótipo experimental, dá para ver que todos convergiram, né, e se mostraram muito satisfatórios, né. Então, do ponto de vista do objetivo do projeto, se mostra que todos os critérios estabelecidos foram concluídos, né. As características apresentadas indicam que o conversor estudado, que a metodologia do projeto aplicada, são bastante atrativos, né, como fonte de alimentação CA monofásico. E falando sobre propostas de trabalho futuro, o que sugere-se para trabalho futuro para essa aplicação, uma análise maior sobre a estimativa de comutação, não foi realizado porque faltavam alguns dados sobre alguns componentes, mas foi feita uma análise de perdas, né, mas não considerando as perdas por comutação em si. Um estudo para aplicação com diodos de menores potência, né, se observar, utilizamos todos os diodos iguais, e aplicação de um sistema trifásico, né, a DC conversor em sistema trifásico, e a possibilidade de estudo para uma topologia de base como inversor. E, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para apresentar. Eu acabei aprendendo bastante para poder chegar, e agradeço a todos.